Como eu falei para vocês na última aula, os Estados Unidos começa a perder a Guerra Fria. Caraca, Bruno, como assim? Exatamente, né? Os Estados Unidos perde uma área de influência muito importante, que é a China, que se torna então socialista com a ascensão do PCC, né? E a gente também vai ter aí a fórmula da bomba atômica sendo vazada de dentro dos Estados Unidos, né, diretamente para o Kremlin, né, diretamente para a União Soviética. E aí os Estados Unidos começam então a ficar possesso, nós estamos putos, né? E a gente vai ter esse carinha que vocês estão vendo aí, que talvez tenha sido o maior enfático, né, do anticomunismo da história, e olha que tiveram muitos, né, mas esse cara aqui, ele se superou. O nome dele é Joseph McCarthy, ele que era um senador estadunidense, republicano, contra a política do Truman. Olha só, né? O Truman, que era um democrata e que começou incisivamente na Guerra Fria, estava sendo acusado de dar brecha ao comunismo. Para o McCarthy, o comunismo deveria ser derrotado em todas as esferas. A gente tinha que perseguir, né, os comunistas estadunidenses, porque existiam algumas pessoas que tinham tendências socialistas, né? Em todo o país isso acontece, né? Até na República Soviética existiam pessoas com tendências capitalistas, né? Isso é normal em qualquer país do mundo, né? E a gente vai ter então uma carta dizendo que deveríamos perseguir os anti-americanos, tendências anti-americanas, né? Inclusive a gente vai ter aí, sendo formado nessa época, o Comitê das Atividades Anti-Americanas, o ROAC, que serviria então para fiscalizar quais pessoas estavam a favor do comunismo e não a favor da pátria, né? E a gente vai ter então o Joseph McCarthy, ele mesmo pregando essa perseguição interna aos comunistas estadunidenses. Como que nós vamos querer, né, dominar o mundo, né, controlar o comunismo internacional, se a gente não controla nem mesmo dentro do nosso país? Por isso que a gente vai ter então, né, esse período chamado de macartismo, uma caça às bruxas, uma paranoia coletiva. Será que ele é comunista, né? As pessoas começam a ficar assim, caraca, será que o meu vizinho é comunista? Será que o padeiro ali ele é comunista? Não sei, às vezes ele fala um negócio de igualdade social, fico com medo, cara. Eu acho que ele é socialista, tá ligado? Socialismo não presta. E a gente tem cada vez mais, né, esse ódio ao comunismo que depois vai transpassar para praticamente todos os países do mundo, tá? E a gente vai ter então esse macartismo, né, culpando os Estados Unidos, culpando o Truman, culpando os democratas, lembrando que a gente estava vindo aí de uma época de democratas, né? O Franklin Delano Roosevelt, agora o Truman, né? E aí o McCarthy culpando, né, julgando esses democratas por ficarem para trás, né, por ter ficado para trás na Guerra Fria e também por conta das espionagens, né? A culpa é dos Estados Unidos de terem espiões dentro dos Estados Unidos, porque se tivesse uma fiscalização mais repreensiva, não teriam espiões, tá? Então, a gente vai ter o governo democrata sendo acusado de ser leviano, incompetente, traidor, né? De deixar o comunismo se alastrar pelos Estados Unidos. A gente vai ter mais de 100 mil acusados nessa época, tá, gente? Dentre eles, diplomatas, atrizes, atores, né? Artistas no geral, jornalistas, a galera de Hollywood sendo perseguida, tá? Todo mundo aí sendo perseguido por conta desse macartismo, dessa caixa às bruxas aí tentando caçar todo e qualquer comunista que exista na América. Beleza? O que vai acontecer? Muita gente vai ser acusada injustamente, muita gente só queria mais igualdade social e vai ser acusado de comunista, vai para cadeia. A gente vai ter, inclusive, pena de morte para algumas pessoas, tá? Então vai ser uma situação bem complicada dos Estados Unidos, uma paranoia coletiva, tá? Bem situação triste aí. E aí aqui uma rebelião, né? Uma rebelião, uma revolta, né? Uma manifestação das atrizes e dos atores de Hollywood, tá? Que estavam muito possessos, né, da galera prendendo as atrizes e os atores, né? Olha aqui, Dalton Truman is going to jail, né? O Dalton Truman tá indo pra cadeia. Por favor, liberte The Hollywood 10, né? Que seria então os 10 hollywoodianos que teriam sido pegos aí nessa situação do macartismo. Então, uma situação bem complicada, tá? Aí dos Estados Unidos, uma coisa bem interessante, tá? Tem até filme que fala do macartismo, eu recomendo bastante, beleza? Visto isso, nós agora precisamos conversar sobre um assunto tão importante quanto, né, que foi a crise de Berlim.
que foi a crise de Berlim, Bruno? É aqui que surge o muro, né? O muro de Berlim, a queda de muro, beleza? Tô ligado nessa parada aí. É aqui que surge? Não. O muro de Berlim vai surgir em 1961. A crise de Berlim é outra coisa, tá? A gente vai ter uma segunda crise de Berlim, digamos assim, tá? Mas a primeira vai ser a primeira tensão que vai acontecer nesse país enfadonho que é a Alemanha, né? A Alemanha que foi acusada como a principal causa, né? A principal culpada da Segunda Guerra Mundial, assim como aconteceu na Primeira, né? E a gente vai ter a Alemanha sendo dividida entre os países. A Alemanha vai ser dividida entre Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, tá? Aqui nesse mapa tem algumas outras coisas, tá? Como, por exemplo, essas regiões aqui que estavam sob controle polonês, basicamente controle da União Soviética, já que a Polônia era soviética, tá? E a gente vai ter aqui também a região do Protetorado do Sarre, que também faz parte aí, basicamente, da França. Depois é anexado o Protetorado do Sarre à França. Beleza? E aqui a gente pode ver, então, né, quais são os territórios estadunidenses, franceses, britânicos e soviéticos. Tranquilo? Detalhe importante, né? Berlim, que é a capital da Alemanha, ela está dividida também, né, em 4 regiões, né? Então, a zona francesa mais ao norte, tá? A zona britânica a oeste, a zona americana a sul e Berlim oriental, né, que seria então a zona soviética a leste, tá? Então a gente vai ter uma divisão de Berlim, Berlim ocidental e Berlim oriental, tudo, né, para dividir realmente o mundo, né, dividir a própria a Alemanha, né, e dividir também Berlim, né, entre o capitalismo e o socialismo. Tranquilo? Uma coisa interessante também, tá? É que a gente vai ter a industrialização da Alemanha, principalmente no sul e no oeste, sendo muito forte. Até hoje a gente tem aqui no sul uma região química, tá? Sendo muito eficiente, tá? A Alemanha que é uma das grandes produtoras químicas mundiais hoje em dia, né? Século XXI, estou gravando isso em 2021, tá? E aqui a gente tem na parte soviética hoje em dia uma região precária e na época também, tá? Uma indústria mais arcaica, tá? Então a União Soviética pegou aí a pior, né, região em relação à indústria. Só uma curiosidade interessante, tá? Para quem estuda aí geografia em relação às zonas industriais, isso aqui é bem legal de a gente perceber e fazer o paralelo. Beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter então as zonas ocidentais, né, que seria então a zona estadunidense, a zona francesa e a zona britânica, se unindo, formando então a República Federal Alemã. E a zona soviética, né, sozinha ali, agora a gente vai formar então a República Democrática Alemã. Temos duas Alemanhas, olha só que interessante, né? No período de Guerra Fria, nós tivemos duas Alemanhas. A Alemanha Ocidental, República Federal Alemã, e a Alemanha Oriental, República Democrática Alemã. Beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter muita gente da República Democrática, né, que seria então essa Alemanha Oriental, Alemanha Soviética, fugindo para a Alemanha Ocidental, a República Federal Alemã. Por quê, né, Bruno? Por quê? Porque, enfim, né, porque às vezes a gente tem famílias, né, que estão em partes diferentes do território e a gente vai querer, né, vir para junto da nossa família, isso é normal. Ou, sei lá, oportunidade de emprego, né, cientistas fugindo porque não gostam do comunismo, quero ir para um outro lado, né, espiões, outras pessoas que não gostam de socialismo, enfim, vários motivos, tá? Então a gente vai ter cientistas e espiões, né, fugindo da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. O Stalin fica possesso? Como assim, meu amigo? Não pode isso acontecer. Vai que eles vazam segredos soviéticos, vai que eles vazam tecnologias soviéticas, né? Então, em 1948, o Stalin vai decretar o bloqueio de Berlim, meu amigo, né? Ele toma Berlim inteira, lembrando que Berlim estava dentro da Alemanha Oriental, né? A gente pode voltar ao mapa para confirmar isso, né? Olha só, Berlim está dentro da União Soviética toda, digamos assim, né? E aí dificulta muito o acesso das outras potências, né, em relação a Berlim. Por isso que a gente vai ter, então, né, esse cerco, né, funcionando, porque assim a gente, como o território está dentro da gente mesmo, não vai ter problema, né? Então o Stalin vai cercar Berlim, a galera de Berlim Ocidental vai ficar sem suprimentos, tá? Lembrando que ali a gente tinha quase que como se fosse uma embaixada, né, americana, francesa, inglesa, né? Então a galera do Ocidente vai ficar sem suprimentos e os Estados Unidos então vai reagir, né, fazendo um corredor aéreo até Berlim e então abastecendo a cidade, né, de Berlim Ocidental, né, com suprimentos alimentícios, enfim.
Então a gente vai ter esses aviões distribuindo comida para essa galera. E aqui eu trago uma imagem, né, das pessoas comemorando, uhul, lá veio o avião da comida, caramba, pô. Né? Então, bem interessante essa situação, né? O que, que vai acontecer, né? Os Estados Unidos vai começar a aumentar o tom. Os Estados Unidos que tem bomba atômica, a gente está no ano de 1948, 1949, o Stalin ainda não tem bomba atômica, não descobriu a fórmula ainda, então o Stalin vai acabar recuando e permitindo a formação de um corredor terrestre até Berlim, né? Então Berlim não é mais cercada, tá? E essa foi então a crise de Berlim de 1948 1949. Tá? Lembrando que o Stalin vai conseguir aí a fórmula da bomba atômica em 1949, tá? E as primeiras bombas atômicas soviéticas ao longo da década de 50, equilibrando a questão bélica, beleza? E até isso que vai trazer um equilíbrio para o conflito que a gente conhece como Guerra Fria. Tranquilo? Na próxima aula a gente vai falar sobre a Guerra da Coreia. Te vejo lá.